Você já se sentiu fraco por ser sensível demais? Já ouviu que você precisa criar uma casca, engrossar a pele, parar de levar tudo para o coração? Você tenta se endurecer, tenta não se importar tanto, tenta construir muros ao redor dos seus sentimentos, mas quanto mais você tenta se proteger, mais exausto você fica. É como se você estivesse em guerra contra uma parte essencial de quem você é. Você vê outras pessoas que parecem imunes, que atravessam a vida sem se afetar por nada e pensa que tem algo errado com você, que você é defeituoso por sentir tão profundamente. Mas e se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre sensibilidade estava errado? E se a sua capacidade de sentir não fosse uma fraqueza a ser corrigida, mas uma forma de poder que você ainda não aprendeu a usar? Continue assistindo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a relação que você tem com a pessoa mais sensível que você conhece, você mesmo. Existe uma experiência que muitas pessoas vivem em silêncio, uma experiência que carregam como se fosse uma vergonha secreta. Elas sentem demais, percebem detalhes que outros não notam, captam energias, intenções, subtextos. Uma palavra dita em determinado tom pode ecoar nelas por dias. Uma injustiça que viram na rua pode arruinar seu humor por horas. Elas absorvem o mundo como uma esponja absorve água, sem filtro, sem proteção, até ficarem encharcadas e pesadas. E desde cedo, o mundo ao redor delas diz que isso é um problema. Professores dizem que elas são dramáticas. Pais dizem que elas precisam parar de ser tão emotivas. Amigos fazem piadas sobre como elas levam tudo a sério demais. E aos poucos, essas pessoas começam a acreditar que há algo fundamentalmente errado com elas, que sua sensibilidade é um defeito de fabricação que precisa ser consertado. A tentativa de conserto geralmente segue o mesmo roteiro. Primeiro, vem o esforço de se endurecer. Você tenta imitar pessoas que parecem inabaláveis, que não se deixam tocar por nada. Você pratica a indiferença como quem pratica um instrumento musical, repetindo gestos de desapego até eles parecerem naturais. Você aprende a dizer que não se importa, mesmo quando se importa profundamente. Aprende a rir de coisas que te machucam, a minimizar suas reações, a fingir que está tudo bem quando por dentro você está em pedaços. Mas essa performance de dureza tem um custo altíssimo. Você começa a se sentir desconectado de si mesmo, como se estivesse assistindo sua própria vida através de um vidro grosso. As coisas que antes te tocavam, que te faziam sentir vivo, agora parecem distantes e embaçadas. Você conquistou a proteção que buscava, mas junto com ela veio um adormecimento, uma espécie de morte em vida onde você não sofre tanto, mas também não sente muito de nada. Quando percebe que o endurecimento não funciona, você pode tentar outra estratégia. Você tenta controlar sua sensibilidade, domesticá-la, colocá-la em uma caixa pequena onde ela não atrapalhe sua vida. Você estabelece regras rígidas sobre quando pode e não pode sentir. Chora sozinho no banheiro, mas nunca na frente dos outros. Permite-se ficar afetado por coisas grandes e socialmente aceitas, como a morte de um ente querido, mas se proíbe de se importar com coisas pequenas, como a grosseria de um estranho ou a beleza de um pôr do sol. Você se torna um gerente severo de suas próprias emoções, sempre policiando, sempre censurando, sempre decidindo quais sentimentos merecem existir e quais devem ser suprimidos. E, novamente, o custo é enorme. A energia que você gasta, vigiando a si mesmo, julgando suas reações, tentando encaixar seus sentimentos em categorias de apropriado e inapropriado, é uma energia que poderia estar sendo usada para viver. E aqui entra algo que Michel Foucault nos ajuda a entender de uma forma revolucionária. Foucault estudou profundamente como o poder opera, não apenas através de leis e governos, mas através das formas como aprendemos a vigiar e controlar a nós mesmos. Ele mostrou que a forma mais eficiente de poder não é aquela que te controla de fora, mas aquela que te ensina a se controlar por dentro. É quando você internaliza o olhar julgador da sociedade e passa a aplicá-lo sobre si mesmo, constantemente avaliando se você está sendo bom o suficiente,
normal o suficiente, aceitável o suficiente. E no caso da sensibilidade, o que aconteceu foi exatamente isso. A sociedade moderna, com sua ênfase na produtividade, na eficiência, na racionalidade, criou um ideal de pessoa que é emocionalmente contida, que não se deixa afetar demais, que mantém sempre o controle. E pessoas sensíveis internalizaram esse ideal como uma régua para medir seu próprio valor. Elas olham para si mesmas através dos olhos de quem as julgou e encontram a si mesmas em falta. Mas Foucault também nos mostra algo libertador. Ele nos ensina que não somos obrigados a aceitar as definições que nos foram impostas sobre quem devemos ser. Podemos questionar essas definições. Podemos perguntar de onde elas vieram, a quem elas servem e se elas realmente fazem sentido para nós. E quando fazemos essas perguntas sobre a sensibilidade, descobrimos algo surpreendente. A ideia de que ser sensível é ser fraco não é uma verdade universal. É uma construção cultural específica de um momento histórico específico. Em outras épocas e outras culturas, a capacidade de sentir profundamente era vista como uma virtude, como um sinal de profundidade de alma, de conexão com o sagrado, de sabedoria. A desvalorização da sensibilidade está intimamente ligada ao surgimento de uma sociedade que valoriza, acima de tudo, a capacidade de produzir, de consumir, de funcionar como uma peça eficiente em uma máquina maior. Nessa lógica, sentimentos intensos são inconvenientes, porque atrasam, porque complicam, porque fazem você parar e refletir quando deveria apenas seguir em frente. Então, quando você sente vergonha da sua sensibilidade, quando você tenta suprimi-la ou controlá-la, você não está corrigindo um defeito pessoal. Você está obedecendo a uma norma que foi construída para te fazer funcionar de uma determinada maneira. Você está tentando se encaixar em uma forma que nunca foi feita para você. E aqui está a virada crucial. E se ao invés de tentar se encaixar nessa forma, você questionasse a própria forma? E se ao invés de perguntar o que há de errado com você por ser sensível, você perguntasse o que há de errado com um mundo que considera a sensibilidade uma fraqueza? Essa mudança de perspectiva não é apenas filosófica, ela é profundamente prática. Porque quando você para de gastar energia tentando ser diferente do que é, quando você para de lutar contra a sua própria natureza, algo extraordinário acontece. Você libera uma quantidade imensa de energia que estava sendo desperdiçada nessa guerra interna. E essa energia pode ser redirecionada para algo muito mais interessante, aprender a usar sua sensibilidade como uma ferramenta, como um instrumento de percepção e ação no mundo. Porque a verdade é que pessoas sensíveis têm acesso a informações que outras pessoas simplesmente não captam. Elas percebem mudanças sutis no humor de uma sala. Elas detectam incongruências entre o que alguém diz e como essa pessoa realmente se sente. Elas sentem quando algo está errado antes que haja qualquer evidência concreta. Essa capacidade de leitura fina da realidade, quando não está sendo desperdiçada em autocrítica e autossabotagem, é incrivelmente poderosa. É o que permite que certas pessoas sejam artistas excepcionais, porque elas sentem nuances de emoção e beleza que outras pessoas não conseguem acessar. É o que permite que certas pessoas sejam líderes extraordinários, porque elas entendem as pessoas em um nível profundo e conseguem criar ambientes onde outros se sentem verdadeiramente vistos. É o que permite que certas pessoas sejam agentes de mudança, porque elas não conseguem se conformar com injustiças que outros aprenderam a ignorar. A sensibilidade, quando abraçada e desenvolvida, conscientemente não é uma fraqueza. É uma forma de inteligência, uma forma de poder. Mas aprender a usar essa forma de poder requer algo que Foucault chamava de cuidado de si. Não o cuidado no sentido superficial de autocuidado que a cultura contemporânea vende, mas o cuidado no sentido profundo de uma prática deliberada e contínua de atenção a si mesmo. Para Foucault, o cuidado de si não é narcisismo, é uma responsabilidade ética fundamental. É reconhecer
que você é o gestor da sua própria existência, que você tem tanto o direito quanto o dever de decidir conscientemente como quer se relacionar consigo mesmo e com o mundo. E para pessoas sensíveis, o cuidado de si começa com o reconhecimento honesto de que você sente muito e profundamente, e que isso não é algo a ser corrigido, mas algo a ser compreendido e cultivado. Significa aprender a distinguir entre sentir e se afogar no sentimento. Significa desenvolver práticas que te permitam processar a intensidade emocional que você experimenta sem ser destruído por ela. Significa criar limites não para suprimir sua sensibilidade, mas para protegê-la, para garantir que você possa continuar sentindo sem se esgotar. Há uma história que ilustra perfeitamente essa transformação. Uma mulher passou décadas se odiando por ser sensível demais. Ela chorava em filmes, chorava em comerciais, chorava quando via um cachorro de rua. As pessoas ao seu redor faziam piadas constantes sobre como ela era emotiva e ela internalizou essas piadas como verdades sobre sua fraqueza. Ela tentou de tudo para mudar. Fez terapias focadas em fortalecer suas defesas emocionais. Leu livros sobre como desenvolver resiliência. Praticou técnicas de desapego. E quanto mais ela tentava se endurecer, mais miserável ela ficava. Até que um dia, em uma sessão de terapia, sua terapeuta fez uma pergunta simples, mas devastadora. Por que você está tão determinada a parar de sentir? E pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta. Ela percebeu que nunca tinha questionado a premissa de que sua sensibilidade era um problema. Ela simplesmente tinha aceitado o julgamento dos outros como um fato. A partir desse momento, algo começou a mudar. Ela começou a observar sua sensibilidade com curiosidade ao invés de julgamento. Ela percebeu que sua capacidade de se emocionar profundamente também era o que a tornava uma mãe, incrivelmente atenta, uma amiga extraordinariamente presente, uma profissional com uma intuição apurada. Ela começou a criar práticas para cuidar de sua intensidade emocional, momentos diários de silêncio e processamento, relações seletivas com pessoas que honravam sua forma de ser, limites claros em situações que a sobrecarregavam. E pela primeira vez na vida, ela parou de tentar ser menos do que era e começou a aprender como ser plenamente quem ela era. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa, você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. O caminho de transformar sua sensibilidade de maldição em poder não é rápido nem linear. Vai ter dias em que você vai voltar aos velhos padrões, vai se pegar se julgando por sentir demais, vai desejar ser diferente. E tudo bem. Transformação não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre, aos poucos, construir uma relação diferente consigo mesmo. É sobre aprender a ver sua sensibilidade não como um defeito que te separa dos outros, mas como uma característica que te permite experimentar a vida em alta definição, enquanto outros vivem em baixa resolução. É sobre reconhecer que o mundo precisa desesperadamente de pessoas que sentem, que se importam, que não conseguem se desconectar da dor e da beleza ao seu redor. Porque são essas pessoas que criam arte que transforma, que constroem relações que curam,
que lutam por mudanças que importam. E parte desse caminho envolve aprender o que Foucault chamava de práticas de liberdade. Não a liberdade no sentido de fazer o que quiser sem consequências, mas a liberdade no sentido de se libertar das formas de controle que você internalizou sem perceber. Quando você é sensível e o mundo te diz que isso é errado, você tem basicamente duas opções. Você pode tentar se moldar à expectativa externa e se tornar alguém que você não é, vivendo uma vida de conformidade miserável. Ou você pode questionar a expectativa, recusar o julgamento e criar sua própria forma de existir. Essa segunda opção é assustadora, porque significa abrir mão da aprovação, significa aceitar que algumas pessoas nunca vão te entender, significa assumir a responsabilidade total por sua própria existência. Mas é também a única opção que te permite viver com integridade, que te permite ser verdadeiro consigo mesmo. E aqui está algo crucial que precisa ser dito. Abraçar sua sensibilidade não significa se entregar passivamente a todas as emoções que surgem. Não significa ser refém dos seus sentimentos ou usar sua sensibilidade como desculpa para não agir. Pelo contrário, significa desenvolver uma relação consciente e ativa com sua vida emocional. Significa aprender a sentir plenamente sem ser dominado pelo sentimento. Significa cultivar a capacidade de estar presente com suas emoções, de ouvi-las, de aprender com elas, mas também de decidir conscientemente como você vai responder a elas. Pessoas verdadeiramente poderosas em sua sensibilidade não são aquelas que nunca sentem dor ou medo ou tristeza. São aquelas que sentem tudo isso intensamente e ainda assim conseguem escolher suas ações com clareza e propósito. Isso requer algo que pode parecer contraditório, mas que é essencial. Requer que você desenvolva uma espécie de força, mas não a força de não sentir. A força de sentir e ainda assim seguir em frente. A força de ser tocado profundamente pelo mundo e não se fragmentar no processo. A força de manter seu coração macio em um mundo duro. Essa não é a força que a cultura dominante valoriza, que é uma força de blindagem, de invulnerabilidade, de distância emocional. É uma força diferente, mais sutil, mais refinada. É a força da flexibilidade, não da rigidez. A força do bambu que se curva com o vento, mas não quebra. Não a força do carvalho que tenta resistir até rachar. E desenvolver essa força é um trabalho diário, uma prática constante de estar com você mesmo, de honrar seus sentimentos sem se perder neles, de criar estruturas e rituais que te permitam processar a intensidade sem ser devastado por ela. Voltando àquela ideia inicial, de como o mundo te ensinou que sua sensibilidade é fraqueza, agora você pode ver, com mais clareza, o que realmente estava acontecendo. Não era que você fosse defeituoso, era que você estava sendo medido por uma régua que não foi feita para medir o tipo de pessoa que você é. Era como se estivessem tentando avaliar a profundidade do oceano com uma fita métrica feita para medir móveis. Não funciona. Não porque o oceano seja problemático, mas porque a ferramenta de medição é inadequada. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa percepção, algo se libera dentro de você. Você para de tentar caber em uma caixa que nunca foi sua. Você para de se desculpar por ocupar o espaço que você naturalmente ocupa. Você começa a reivindicar sua forma particular de existir no mundo, não como uma concessão que você arranca da realidade, mas como seu direito fundamental de ser quem você é. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você para de desperdiçar energia lutando contra si mesmo e começa a direcionar essa energia para o mundo, você descobre que sua sensibilidade, quando canalizada conscientemente, te permite fazer coisas que pessoas menos sensíveis simplesmente não conseguem. Você cria conexões humanas mais profundas porque você realmente consegue sentir o outro. Você produz trabalho mais significativo porque você está em contato com camadas de experiência que outros não acessam. Você vive uma vida mais rica, mais texturizada, mais viva,
Porque você não está anestesiado, você está acordado, presente, sentindo tudo. E sim, isso significa que você também vai sentir mais dor, mais tristeza, mais medo. Mas vai sentir também mais alegria, mais beleza, mais amor. Você vai viver em cores vibrantes, enquanto outros vivem em tons de cinza. E quando você realmente compreende isso, quando você sente no fundo do seu ser que sua sensibilidade é uma dádiva e não uma maldição, você nunca mais vai querer trocá-la por nada. Sua sensibilidade é poder se você aprender a usá-la direito. Não o poder de dominar outros ou de controlar circunstâncias externas, mas o poder de viver com profundidade, de se conectar autenticamente, de criar significado, de transformar dor em arte e vulnerabilidade em força. É o poder de permanecer humano em um mundo que constantemente te convida a te robotizar, a te endurecer, a te desconectar. É o poder de sentir quando outros se adormeceram, de se importar quando outros desistiram, de perceber beleza onde outros veem apenas banalidade. Esse é seu superpoder, e tudo o que você precisa fazer é parar de lutar contra ele e começar a aprender como usá-lo conscientemente, como cultivá-lo, como honrá-lo. Você não precisa ser menos sensível. Você precisa ser mais habilidoso em habitar sua sensibilidade. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode te convencer que é errado, porque você vai saber, no lugar mais profundo e verdadeiro de quem você é, que essa é sua forma particular e insubstituível de ser humano neste mundo.